O Vasco inicia o segundo dia do ano já em clima de decisão, com uma agenda cheia de acontecimentos que mexem diretamente com o presente e o futuro do clube. O torcedor começa 2026 atento a tudo o que envolve o futebol vascaíno, desde a base até os bastidores mais pesados da estrutura societária, passando por movimentações de mercado que podem mudar o rumo da temporada. E o detalhe que chama a atenção logo de cara é que o Vasco já entra em campo oficialmente neste início de janeiro. Algo que naturalmente aumenta a expectativa e coloca os holofotes sobre cada detalhe do planejamento traçado para este começo de ano. A estreia na Copa São Paulo de futebol sub-20 marca o primeiro compromisso oficial do clube na temporada e carrega um simbolismo importante, porque desta vez o Vasco decidiu mudar a lógica que vinha adotando nos últimos anos. Em vez de priorizar atletas mais jovens em uma competição de categoria superior, a comissão técnica optou por levar o que tem de melhor no elenco sub-20, reforçando ainda mais o grupo com alguns nomes do sub-17 que já demonstram maturidade acima da média. Essa escolha mostra uma postura mais ambiciosa, deixando claro que o clube quer competir de verdade e não apenas participar do torneio. A expectativa interna é de uma campanha sólida, com os garotos entrando em campo conscientes da responsabilidade de vestir a camisa e representando um projeto que passa cada vez mais pela valorização da base. Dentro desse contexto da Copinha, uma movimentação recente chamou a atenção e precisou até de ajustes na informação inicial. O Vasco acertou a permanência em definitivo de um jovem meia-atacante canhoto, dono de boa técnica, visão de jogo apurada e personalidade em campo. Diferente do que foi divulgado num primeiro momento, a negociação não envolveu pagamento direto pela aquisição. O clube garantiu a maior parte dos direitos econômicos do atleta, enquanto uma fatia ficou com o próprio jogador e outra parte com o clube formador. O ponto mais relevante desse novo contrato é a proteção criada em torno do talento, com uma multa rescisória estabelecida em um patamar extremamente elevado para os padrões do futebol brasileiro, mostrando que o Vasco enxerga ali um ativo estratégico e não pretende facilitar uma saída precoce. Ainda falando sobre a estreia na Copa São Paulo, outro detalhe que desperta curiosidade é o uniforme que será utilizado neste início de competição. O Vasco já entrará em campo com material esportivo de uma nova fornecedora, mas de forma provisória. A camisa que será usada nesses primeiros jogos não representa ainda o modelo oficial da temporada, funcionando como uma transição até o lançamento definitivo do novo uniforme. Nos bastidores, a expectativa é grande para que essa apresentação aconteça nos próximos dias, aumentando ainda mais o clima de renovação que envolve o clube neste começo de ano. Paralelamente ao que acontece dentro de campo, os bastidores do Vasco seguem extremamente movimentados, especialmente no que diz respeito à estrutura da sociedade que administra o futebol. Antes mesmo de qualquer mudança definitiva no controle, a diretoria apresentou uma proposta formal para recompor parte das ações que hoje não estão sob controle direto do clube. A ideia é recuperar um percentual significativo que facilitaria de maneira decisiva a negociação com o investidor interessado na compra majoritária do futebol vascaíno. O valor oferecido gira em torno de uma quantia expressiva em moeda estrangeira, com pagamento parcelado, e a resposta é aguardada com ansiedade, porque pode destravar todo o processo de transição. Caso essa negociação avance de forma positiva, o cenário se torna muito mais favorável para a concretização da venda do controle do futebol.
A expectativa interna é que, com esse obstáculo resolvido, o investidor possa avançar rapidamente para a assinatura de um memorando de entendimento, abrindo caminho para a entrada de recursos imediatos no clube. Esse possível aporte inicial teria como foco principal o fortalecimento do elenco, permitindo ao Vasco agir de forma mais agressiva no mercado e acelerar negociações que hoje dependem de ajustes financeiros e garantias mais sólidas. E quando o assunto é mercado da bola, o Vasco aparece como um dos clubes mais observados neste início de ano. Nos próximos dias, a diretoria aguarda a chegada de propostas oficiais por atletas considerados importantes dentro do elenco atual. Um dos nomes mais comentados é o do lateral direito, que vem se destacando pela regularidade e pelo nível de atuação. Clubes do futebol europeu e do Oriente Médio monitoram a situação e podem formalizar ofertas que atingem valores expressivos. Internamente, a discussão gira em torno do equilíbrio entre a necessidade de fazer caixa e a importância técnica do jogador para a temporada que se inicia. Outro nome que desperta interesse fora do país é o de um atacante que ganhou protagonismo recentemente e passou a ser observado por clubes tradicionais do continente sul-americano. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas existe a expectativa de que uma proposta concreta seja apresentada em breve. Esse tipo de movimentação reforça a percepção de que o elenco do Vasco, apesar das dificuldades recentes, voltou a produzir jogadores valorizados no mercado, algo fundamental para a sustentabilidade do projeto esportivo. Além desses possíveis negócios de maior impacto, outros atletas também podem deixar o clube ao longo da temporada. Há jogadores em fim de ciclo, nomes que não conseguiram se firmar e situações contratuais que naturalmente caminham para uma definição. A diretoria trabalha com a ideia de ajustar o elenco, abrir espaço na folha salarial e preparar o terreno para a chegada de reforços que se encaixem melhor na proposta esportiva pensada para 2026. Falando em reforços, o Vasco já tem um primeiro acerto encaminhado para a nova temporada. Um meia atacante estrangeiro, conhecido pela mobilidade, qualidade no passe e capacidade de atuar em diferentes setores do campo, é aguardado para se apresentar e iniciar os trabalhos de pré-temporada. Além dele, a diretoria mantém negociações avançadas com um zagueiro que atua no futebol sul-americano e que agrada pela imposição física e pela leitura defensiva. Para fechar esse negócio, o clube estuda melhorar os valores oferecidos, mostrando disposição em investir para suprir carências claras do elenco. Outras conversas acontecem em paralelo, envolvendo jogadores de diferentes posições, especialmente no setor ofensivo. A busca por um centroavante ganha força à medida que o clube avalia possíveis saídas e projeta mudanças no perfil do ataque. Esse movimento indica que o Vasco já trabalha com cenários bem definidos para o primeiro semestre, tentando antecipar decisões e evitar improvisos ao longo da temporada, mantendo o planejamento alinhado com a ambição de voltar a competir em alto nível. Enquanto a pré-temporada do Vasco vai se estruturando, a diretoria continua articulando diversas frentes para fortalecer o elenco e garantir que o clube entre na temporada de 2026 com competitividade e capacidade de brigar por títulos. Além das negociações já mencionadas, há um trabalho intenso de observação e sondagem de atletas que possam chegar e imediatamente agregar ao time, especialmente no setor ofensivo, onde a saída de alguns nomes abre espaço para novas oportunidades.
A estratégia do clube parece clara: não apenas repor o que pode ser perdido, mas também elevar o nível técnico do grupo e aumentar a profundidade do elenco para suportar todas as competições que virão ao longo do ano. O setor defensivo é outro foco da diretoria, principalmente após identificar que alguns nomes do elenco atual podem ser negociados ou não terão contrato renovado. O zagueiro que vem sendo negociado com o clube chileno é considerado peça fundamental, pois oferece experiência, leitura de jogo e capacidade de liderança dentro de campo. A ideia do Vasco é consolidar uma dupla de zaga sólida, que possa atuar de forma consistente durante toda a temporada, reduzindo vulnerabilidades que acabaram custando pontos importantes no passado. Paralelamente, outros jogadores da posição são observados como alternativas para compor o grupo, criando uma concorrência saudável e aumentando a qualidade dos treinamentos diários. No meio-campo, a chegada do jovem meia-atacante colombiano traz novas possibilidades táticas, permitindo que a equipe explore diferentes arranjos durante os jogos. A combinação de talento individual, velocidade e capacidade de decisão do atleta pode transformar o setor em uma das principais armas do time. Além disso, a integração dos reforços com os jogadores que já compõem o elenco é vista como essencial para criar entrosamento rapidamente. Principalmente porque a temporada começa muito cedo com jogos decisivos, incluindo competições estaduais e torneios de base que funcionam como vitrine para o clube. A atenção do Vasco para o mercado internacional também merece destaque, já que algumas negociações podem trazer recursos importantes ou permitir a entrada de atletas com experiência em diferentes estilos de futebol. A diretoria monitora clubes de diversos países, avaliando ofertas e oportunidades de negócio que façam sentido tanto financeiramente quanto esportivamente. Essa postura mais ativa reflete a busca por profissionalismo na gestão do futebol, tentando equilibrar a necessidade de receitas com a prioridade de montar um elenco competitivo e preparado para enfrentar adversários de alto nível. Enquanto isso, os jovens da base permanecem sob forte observação, especialmente os que se destacaram na Copa São Paulo Sub-20. A participação desses garotos não apenas serve como experiência, mas também como uma forma de projetar talentos para o futuro e, eventualmente, gerar valor de mercado. O investimento em atletas promissores indica que o clube não se limita ao presente, mas pensa estrategicamente em como formar jogadores que possam atuar na equipe principal ou serem negociados, contribuindo para a saúde financeira do Vasco. No campo administrativo, a possível venda parcial ou total da SAF é um tema que continua central. A negociação com o investidor interessado e a expectativa de fechamento de acordos significativos têm impactos diretos na capacidade do clube de planejar contratações e estruturar o calendário financeiro. O recurso que pode entrar como empréstimo ponte, caso a transação avance, será determinante para ampliar a folha de pagamentos, viabilizar contratações imediatas e garantir que o time tenha condições de iniciar a temporada com força máxima. A combinação de aporte financeiro e planejamento esportivo indica um alinhamento estratégico que tenta colocar o Vasco em posição de protagonismo novamente. Enquanto todas essas negociações se desenrolam, a torcida acompanha de perto cada passo, sempre atenta às notícias de possíveis vendas e chegadas de jogadores. A atenção aos detalhes, o acompanhamento das propostas oficiais por atletas-chave e a especulação sobre reforços são parte do cotidiano do vascaíno neste início de ano. É justamente essa combinação de expectativa,
movimentações de mercado e decisões estratégicas que mantêm o torcedor engajado, alimentando debates sobre o que deve ser vendido, mantido ou adquirido para a temporada que se aproxima. Além dos grandes nomes e das negociações mais visíveis, há também ajustes internos sendo feitos para equilibrar contratos, planejar salários e manter um ambiente saudável para os atletas. Cada movimentação é analisada com cuidado, porque o clube precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre investimento em qualidade e responsabilidade financeira. Essa postura reflete uma visão de longo prazo, buscando estabilidade que permita não apenas competir no presente, mas também sustentar o crescimento nos próximos anos. O planejamento para a temporada de 2026 envolve, portanto, um trabalho multifacetado, que vai desde o cuidado com jovens talentos, reforço do elenco principal e monitoramento de mercado, até negociações de bastidores com investidores e ajustes administrativos que garantam solidez financeira. O Vasco tem a missão de alinhar todos esses elementos, criando uma estrutura que permita não apenas reagir às oportunidades, mas também se antecipar a cenários e tomar decisões estratégicas que tragam resultados consistentes dentro e fora de campo. Paralelamente, a comissão técnica trabalha intensamente na preparação física e tática dos atletas, buscando ajustar sistemas de jogo, criar entrosamento e preparar o time para enfrentar diferentes estilos de adversários. A integração dos novos reforços, tanto da base quanto de contratações externas, é considerada prioritária, garantindo que o grupo chegue aos primeiros jogos da temporada com ritmo, compreensão de funções e espírito competitivo. Esse cuidado é essencial para que o Vasco possa iniciar a temporada com desempenho consistente, evitando oscilações que comprometam objetivos em campeonatos importantes. Enquanto isso, o calendário de jogos coloca o clube em situações desafiadoras desde o início, com estreias em competições de base e confrontos oficiais que exigem atenção máxima. A preparação do elenco passa, portanto, por ajustes detalhados, planejamento de cargas físicas e definição de estratégias que possam garantir resultados positivos. A expectativa é grande e o torcedor acompanha cada passo, consciente de que o início da temporada pode determinar o tom do ano inteiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O nome de Luca Nicolás Orellano voltou a circular com força no cenário do futebol brasileiro e, segundo rumores nos bastidores, o Vasco pode estar muito perto de garantir mais um reforço de peso para seu ataque. O ponta-direita argentino, atualmente no Cincinnati, dos Estados Unidos, tem despertado interesse crescente de clubes sul-americanos. Mas é justamente o Cruz Maltino que parece estar em vantagem na corrida por sua contratação. Fontes próximas à diretoria do Vasco indicam que negociações avançadas estariam acontecendo e que o retorno de Orellano ao futebol latino-americano não seria apenas um desejo do clube, mas também do próprio jogador, que busca maior visibilidade e o desafio de atuar em um campeonato competitivo como o brasileiro. Orellano, conhecido por sua velocidade, dribles curtos e capacidade de abrir espaços na defesa adversária, se destacou nos últimos anos na Major League Soccer, tornando-se um nome reconhecido por sua capacidade de decidir partidas em momentos cruciais.
A sua experiência internacional seria vista como um diferencial para o Vasco, que busca equilibrar um elenco jovem com jogadores mais rodados e capazes de acrescentar qualidade técnica e inteligência tática. Apesar de jovem, o argentino já demonstrou maturidade e visão de jogo, atributos que chamam a atenção de técnicos que valorizam ofensividade dinâmica e adaptabilidade. A possibilidade de Orellano vestir a camisa cruz-maltina reacende a esperança da torcida por uma sequência de reforços de impacto. Além disso, a especulação abre espaço para debates entre comentaristas esportivos, que se dividem entre acreditar na concretização do negócio ou enxergar dificuldades, como adaptação e valores envolvidos. O cenário ainda é de expectativa. Mas a movimentação nos bastidores sugere que o Vasco está disposto a investir para ter em seu elenco um jogador que, além de talento, carrega experiência internacional e capacidade de decisão. Se o negócio se confirmar, Orellano não apenas reforçaria o ataque, mas também poderia se tornar peça central em uma estratégia de reconstrução do clube, combinando juventude e ousadia. Até lá, resta à torcida acompanhar de perto os rumores, imaginar a movimentação do argentino pelos lados do campo e sonhar com a magia de um jogador que, embora jovem, já é capaz de virar assunto e gerar expectativa por onde passa. O mercado está atento. E Luca Nicolás Orellano, mais uma vez, mostra que pode estar prestes a escrever um novo capítulo na sua carreira, desta vez com a camisa do Vasco como protagonista. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!